Com a ajuda de Deus, iniciamos mais um episódio do podcast Conhecendo Minha Empresa. Podcast esse que tem trazido histórias inspiradoras de empresários e empreendedores de Itapeva e toda a região. E hoje não é diferente. Hoje, acredito que pela primeira vez aqui nessa nova temporada, a gente traz um empresário que é precursor aí no ramo e um ramo bastante diferenciado que é o alimentício. Hoje a gente consegue verificar dentro do negócio desse nosso convidado a diversidade de sabores, a combinação de sabores que ele procura trazer para nós que apreciamos o bom lanche, o bom hambúrguer, entre tantos outros alimentos que ele fornece lá, que ele disponibiliza para nós no seu estabelecimento. E com muito prazer a gente dá boa noite para o nosso querido Ivo Machado, proprietário do Ivo Burger. Ivo, boa noite, seja bem-vindo. Obrigado por ter aceito o nosso convite de estar aqui. É um prazer estar com você e vamos aí passar uma noite agradável para a gente poder conhecer a sua história. Boa noite, Lucas. Tudo bem? Tudo bem? Fala, pessoal. Tudo bom? Tranquilo? É um prazer, é meu. Cara, tô nervoso. Tô nervoso. Primeira vez que eu venho. Obrigado muito pelo convite. Fico muito feliz. E vamos bater esse bate-papo aí. Tá bom? Estamos Maravilha, aqui. maravilha. A gente costuma entender, né, como é que começaram os negócios dos convidados que sentam aqui na nossa mesa, porque servem de inspiração para empresários que, por vezes, também já estão há algum tempo no seu ramo, às vezes não conseguem mais caminhar, às vezes sentem que chegou um nível limite para poder expandir os seus negócios. E a gente percebe, Ivo, no seu negócio, a questão de você estar sempre buscando novidades. A gente é seu cliente já de alguns anos, eu, a minha família e também aqui o José Luiz, a sua família, né, entre tantos outros. Mas antes da gente chegar nessa questão da inovação, da busca por trazer essa experiência diferenciada para nossos clientes, conta para nós como que começou a história do Ivo Burger em Itapeva. Nossa. Bom, o Ivo Burger surgiu em 2010. Em 2010 a gente começou a fazer lanche, a vender lanche. Mas essa minha afinidade, gostar de conversar, estar com o público, você como cliente, e você vai lá, eu sempre estou lá. Se eu não estou lá, eu tô na pizzaria, eu estou sempre conversando, ou eu estou dentro da cozinha. Eu gosto de se relacionar, eu gosto que as pessoas me vejam, eu gosto de ver as pessoas. Mas isso começou bem antes já. Então, eu sou filho de feirante. Cresci no mercado produtor. E eu, minha mãe, a gente cresceu ali, beleza. Então, a vida inteira a gente conversou. E na feira, não importa quantos anos você esteja ali, você conhece a pessoa, você cria um vínculo com a pessoa, você aprende a conhecer a pessoa. É verdade. O cliente acaba se tornando um amigo seu. Então, uma boa parte dos meus amigos que hoje eu tenho aqui em 2026 são todos clientes. Boa parte deles são clientes. Se acabou se tornando. E eu fico muito grato, sou muito feliz, eu adoro isso, adoro esse relacionamento. Eu vivo isso, minha família sabe, meus filhos. E eu gosto demais. É o que eu vou fazer, é o que eu gosto de fazer. E vamos aí. 2010, a gente começou muito, muito devagarzinho, muito pequeno. Um pouquinho antes, eu trabalhei 10 anos no mercado chamado Mercado Cameron, ali do Parque São Jorge. Camerão. Isso, do seu João com a dona Cecília. E ali, fiquei ali por 10 anos. E no começo, quando surgiu, antes de eu trabalhar na lanchonete, antes de eu surgir, começar a fazer lanche, eu trabalhava de freelance como garçom. E daí, naquela época, eu tinha uma filha. Minha esposa estava grávida do segundo menino. E apareceu uma oportunidade de um pontinho de frente. Conversei ali com a minha família, com a minha esposa, no meu patrão na época, e com a minha mãe ali, a gente deu um jeitinho, fez umas economias, conversei com o seu João, que me ajudou demais na época, ele sempre me ajudou.
E ele me adiantou tudo que eu ia precisar para começar. Ele me adiantou, a gente fez, foi acertaninho. Por mais uns 2, 3 anos eu trabalhava durante o dia nele, ali no mercado. E à noite eu ia para a lanchonete do outro lado da rua. A gente começou só com o básico, nada, nem chapa eu tinha. Ali, bem na esquina ali, era a casa do seu Job. E eles me ajudaram mais. Então, quando eu cheguei, conversei ali, por eles já me conhecer, ver que eu sempre me esforcei, sempre dei o meu melhor. Eles alugaram a casa, eles cederam ali o que eu precisava na época. E é assim que a gente começou. Eu tinha um sócio na época, em que ele era chapeiro, e a gente foi conversando. Ele ficou ali comigo ali mais uns 2 anos, mais ou menos, e acabou saindo. Nesse meio tempo, foi o tempo que eu peguei, aprendi tudo que eu tinha que aprender e fui, cara, entrei no mundo dos lanches, fui me aprofundando e estou me aprofundando até hoje. É verdade. Estou me aprofundando até hoje. Então, sempre estou uma constância de aprendendo. Nunca, assim, o copo está cheio o suficiente. Estou sempre, cada dia, buscando mais, não só como lanches, mas sabores, marketing financeiro. A partir do momento que você vai para esse caminho do empreendedorismo, você tem que conhecer todos os lados do que você está trabalhando. Sim. Então, você vender lanche, não é só o lanche, não acaba só no lanche. Tem todo muitas coisas ao redor. Sim. Mas a gente começou assim, bem simples, sem nem chapa, sem geladeira, tudo foi no improviso. E daí o Parque São Jorge me abraçou e me ajuda até agora. As pessoas ali, igual falei para você, acabaram de clientes, acabaram se tornando amigos. E assim a gente está indo nesse vínculo aí, de 2010 para cá, 16 anos. 16 anos já de caminhada. 16 anos de caminhada. E é uma alegria, Só tenho a agradecer por tudo, sou muito grato. De lá, hoje, em 2026, então, contando as duas empresas ali, tem 16 funcionários, mais os motoboys. É dali que, por todos esses anos ali, que eu sustento a minha casa. Lá em casa tenho eu, minha esposa, meus 6 filhos, tem minha mãezinha também ali. E minha mãe ainda continua na feira. Sua mãe continua na feira. Minha mãe continua na feira. Minha mãe maravilha. é sensacional. E ela continua, é do mesmo jeito. Então, a gente tem um vínculo, a gente gosta de conhecer nossos clientes e desses clientes se tornar amigo e levar para o resto da vida ali. Excelente. Isso, né, 16 anos de caminhada. Quem olha, a gente sempre fala aqui que às vezes quem olha para um empreendedor como o Ivo, por exemplo, né, Ivo Burger, Ivo Pizza, faz assim, nossa, acho que já começou grande. Não. Passou o processo, continua passando os processos. E por falar em processos, Ivo, o que você tem de lembrança sobre talvez a maior dificuldade que você tem encontrado nessa caminhada dos 16 anos dentro do seu negócio? Foi o momento da pandemia? Foi o pós-pandemia? Qual que foi o momento assim que de repente você observou e falou, nossa, essa dificuldade é a maior que a gente está enfrentando, vai enfrentar, enfim. Você tem percepção desse momento na sua cabeça? A dificuldade, a cada momento, cada ano tem uma dificuldade diferente. Então, cada ano você tem que, como eu disse, você tem que estudar o seu negócio para você ver aonde está um problema ou uma questão a ser resolvida. Esse ano, em 2025 para 2026, é uma questão mão de obra. Mão de obra. Mão de obra, tá bom. Tá difícil mão de obra, mas não é o fim do mundo. Todos os meninos que trabalham comigo, sem exceção, todos é o primeiro ou segundo emprego. A galera que está ali comigo são meninos. Eu não, o mais experiente é o meu irmão, um pizzaiolo, o Dinho, mas ele aprendeu também a ser pizzaiolo com a gente. Então, ele também é novo nessa profissão, mas ele já é que nem eu. Sim. Ele sempre busca melhorar, ele sempre busca aprender, então ele já virou chefe da parte de responsável de pizza. E os meninos não são diferentes. Eu tenho um menino, a maioria entrou com entre 18 anos, hoje já está com 20, 21.
Tem um do Noivo Burger que já está há 6 anos. Então, os meninos que estão ali, eles eles não têm um respeito mútuo. Sim, Eu preciso muito deles e eles também precisam do emprego. sim, Então, tá faltando mão de obra? Tá faltando mão de obra, mas todos que entram lá, todos conversam comigo todo dia. Eu conheço a dor de todos. O que eu consigo ajudar em cada um, eu ajudo. Mas, então, se eles têm um problema, eles precisam faltar ou precisa um problema pessoal, a gente senta, conversa, entende. O que eu consigo ajudar, eu ajudo. E assim a gente vai fazendo esse vínculo. Então, tá faltando mão de obra? Tá, mas são poucas vagas ali que eu sofro para supri-las. Porque sim, os meninos que estão ali, quem eu coloco, os meninos vão mostrando o que tem que ser feito e explicar qual é a função de cada um. E assim a gente vai indo. Ano passado, começou isso do ano passado para cá. Mas a gente vai se adaptando, vai vendo o que a gente consegue melhorar, vai entendendo dos dois lados, vai conversando, e assim a gente vai dando um jeito e vamos continuar. sim, com certeza. Bom, o problema na época da pandemia foi a fechada de salão. Fechou o salão. Como vocês, como clientes, entendem, a gente tem um salão ali em que cabe 55 pessoas. E ver aquele salão vazio é complicado. Foi aí que a gente chegou o iFood para Itapeva e a gente já fazia um delivery via telefone. Daí a gente tentou buscar o iFood, eu fui o primeiro a entrar no iFood, porque eu já entendia que o delivery é importante. Eu já vendia naquela época por telefone, já estava começando o WhatsApp, então o delivery era o caminho. Então, quando entrou ali mesmo a pandemia, toda a galera do salão foi me ajudar na cozinha. E então, cada ano vai tendo uma dor diferente. Então, daí o delivery aumentou. De lá para cá, de 2020, 2022, foi o estouro do delivery, foi daí a vinda dos aplicativos. Certo. Em 2023, 2024, veio uma coisa que era novidade para Itapeva, que é o Mac. A gente não sabia como é que ia reagir o mercado. Então, cada ano tem um empecilho, uma dificuldade, mas você estudando, você ficando atento em tudo, tanto conversando quanto os clientes, tanto em rede social. Agora, mais uma régua para medir como é que está é os aplicativos. E cada ano tem uma dificuldade, e quem decide empreender, esse é o desafio. Esse é o Sim, desafio, entender a cada dificuldade, a cada ano, para você se manter estável. Porque muitas famílias dependem de você. é verdade. É a sua própria família, mas Sim. de quem trabalha. Isso é verdade. É a questão de estar sempre atento, né, e também ter a capacidade de se moldar, não estar engessado, né, Sim. para que possa se moldar aquilo que se apresenta no mercado. O Ivo, em relação à mão de obra, a gente tem, né, eu dentro da consultoria Emprego Itapeva Recursos Humanos, eu atendo diversos empresários de Itapeva, região, né, até mesmo do estado do Rio de Janeiro, tem alguns clientes. E a gente percebe esse apagão de mão de obra. A gente percebe, infelizmente, um abismo que tem aumentado entre a necessidade dos empresários e aquilo que a mão de obra, né, pode oferecer. A gente, infelizmente, não tem boas perspectivas em relação a isso, mas isso que você citou, de estar olho no olho todos os dias, entender as necessidades dos seus colaboradores, estender a mão até onde é possível, não tenha dúvida que já é um grande diferencial da sua empresa. Eu já ouvi muitos empresários que já falaram assim para mim, Lucas, eu já pago o salário e tá bom demais. Hoje em dia, o colaborador não vive só disso. O Não. colaborador vive de ser entendido, né? Por vezes você não vai conseguir resolver o problema dele, mas o simples fato de você ouvir o que ele tem para falar, aquela dor que ele tem para te contar, aquilo que ele tem para desabafar no momento, com certeza é um grande diferencial e já fica a dica para a nossa audiência em relação a isso, de ouvir os colaboradores. O colaborador nem sempre precisa de dinheiro, nem sempre precisa de outras questões.
precisa somente ser acolhido, principalmente nos seus momentos de dificuldade, às vezes dificuldade financeira, dificuldade familiar. Ele precisa ter esse ouvido e isso já, por si só, já consegue ser um grande ganho dentro das empresas. E a gente parabeniza você por esse viés, até porque você veio, né, que nem você falou, você veio da feira, você veio do mercado produtor, então, com certeza, você vivenciou isso muitas vezes, onde você não teve, às vezes, um ouvido ou um ombro para poder te ajudar, e hoje você consegue disponibilizar isso para os seus colaboradores, e ter colaboradores lá, de repente, com 6 anos de empresa, hoje é um ganho assim, gigantesco, tenha certeza disso. Ô, Ivo, em relação ao Ivo Burger, você falou do Parque São Jorge, né? O Parque São Jorge é um bairro bem tradicional da cidade, Sim, né? sim. Para quem não sabe, o Parque São Jorge chama Parque Presidente Médici, né? Quando foi aberto ali pela antiga companhia habitacional, né, a antiga Coab, veio como Parque Presidente Médici, depois tornou-se Parque São Jorge, né, um nome mais popular, para não ficar, todo mundo É, ia ficar estranho o Parque Presidente Médici, né? até é uma coisa que eu não sabia. Eu morei ali por muitos anos e por muitas vezes eu via o carnê da prestação da casa, né, que meus pais pagavam e estava escrito lá Parque Presidente Médici. E o Parque São Jorge é um bairro bastante tradicional que você falou que te abraçou. É, Como é que você vê hoje, dentro dessa linha, a fidelidade do cliente em relação a permanecer ali naquele estabelecimento, no seu estabelecimento? Você vê hoje uma migração, assim, o cliente ele fica mudando muito de local para comer o seu lanche, ou você percebe hoje uma fidelidade mesmo, as pessoas que todos os meses ou a cada tempo estão ali com você, comendo o seu lanche, passando aqueles momentos agradáveis ali em família. Como é que você percebe isso? Então, tem vários tipos de clientes. Tem o cliente que vai uma vez por mês. Eu tenho aquele cliente que pega 5, 6 vezes no mês. Eu tenho cliente que todo domingo está lá. Porque cada dia, o legal lá do Ivo Burger, da hamburgueria, mesmo tendo um delivery rápido, a gente criou uma linha de montagem, como se for, uma linha de produção, em que o delivery saia rápido. O delivery, em 15 minutos, a gente prepara qualquer lanche do cardápio, então é rápido o delivery. Mas ainda é legal você subir lá, pegar aquela batatinha com costela e mussarela, Meu saindo Deus. direto da cozinha, quentinho, soltando fumaça ali, você conversando. E lá a gente gosta que a pessoa passe um tempo, a família passe um tempo, os amigos passem um tempo. Então, tem uma experiência, a pessoa fica ali tranquilo. A gente buscou, mesmo não estando aqui no centro, mesmo estando em vila, temos ali um tablet com a imagem, a gente trabalha muito bem. Tem uma parceria com o Lucas Balog ali, todos e qualquer tipo de ideia que a gente tira uma foto, faz um vídeo, coloca no tablet, coloca nas redes sociais, para os clientes. Aquele cliente que não foi aquele mês, ela vai sentir aquela vontade e vai subir lá. E ela pegando lá, quentinho, da hora, saindo da cozinha, sentadinha nos boot, aconchegante ali, no seu tempo, cria uma experiência e acaba fidelizando. Sim. Então a gente tem todo um carinho que envolve. Então existe várias, quando a gente vai criar um produto novo, eu penso muito como o servir, se aquele alimento vai chegar legal no delivery, porque senão é igual a batata, costela e mussarela, acabei de falar, dar um exemplo. Ela é, ela é maravilhosa, aquele cheirinho gostoso quando chega na mesa, assim, aquela fumacinha, você esticando o queijo. Ela é excelente na mesa. Se eu enviar ela para o delivery, ela vai numa caixinha de isopor. Mesmo você furando ela ali o vapor bater no isopor e voltar, ela vai murchar a batata. Mesmo que ela tenha furinhos, ela ainda vai murchar. E não é... Ela diminui um pouco a A experiência. experiência do cliente. E daí a pessoa que está na casa fala, nossa, eu vou lá, estico o queijo. Eu peço em casa, não estico o queijo. Então, nessa experiência um pouco negativa na casa, dessa porção em específico, às vezes a pessoa fica magoada com o Ivo.
porque eu estou mostrando, derretendo queijo. Mas daí, o que eu faço? Daí eu tenho a percepção, eu vou lá e não vendo esse item no delivery. Se a pessoa, cara, eu sei que não vai chegar legal, assim, não vai chegar do mesma maneira que está indo da sua cozinha. Daí a gente vende, porque daí a pessoa entende. Sim. Mas se for para a gente vender ali, assim, só abrir, colocar a foto no aplicativo e vender, e não chegar legal, a gente sabe que a pessoa vai ficar magoada. Sim. Então, aquele cliente, a chance de você fidelizar ele é mais difícil. Entendo. Então, a gente trabalha com a fidelização, primeiro, a pessoa conhecer quem está manipulando o alimento. A pessoa conhecer aquela pessoa que já vive daquilo há tantos anos. Eu sinto prazer em mexer com o alimento. Todo mundo, eu tenho vários parceiros que têm lanchonete, que trabalham com lanche, que a pessoa chega um momento que ela fala, nossa, não aguento mais comer lanche, cara. Não, eu como lanche, assim, toda semana eu como um lanche, para manter. Eu vejo a produção de tudo. A gente mesmo molda os hambúrgueres, a gente fatia o bacon, a gente manipula a maionese verde. Uma coisa que vai mais além. A minha mãezinha, que é feirante, ela faz questão, ela tem 72 anos. Ela tem uma horta, uma chacrinha ali no bairro de cima ali. Ela faz questão. Ela cultivar o alface. Com 72 anos, ela faz questão, ela cultivar o alface orgânico, que não tenha nenhum tipo de agrotóxico, bonitinho. Ela cultiva e sai de lá direto para o Ivo Burger. O cheiro verde da maionese verde. Nossa maionese verde também, olha, é uma coisa que há 14 anos acompanha. Antes de eu vender o artesanal, antigamente, quando tinha aquele X-tudo, eu já mandava ela. É uma receita que a minha mãe me ensinou ali, a gente vem mantendo ela, a gente vai adaptando ela. Então, se você comer a maionese verde de uns anos para cá, você vir e comer hoje, vai, nossa, tá igual, cara, gostoso. Então, e a maionese é mais um ponto de fidelização. Sim. Lá na nossa casa ali do Ivo Burger, tem todo esse diferencial. Então, sempre a gente tá... Não, a gente precisa vender, precisa. Mas a gente não pode baixar a qualidade. Sim. E é isso, nesses 16 anos é isso. E agora, vender um hambúrguer bom, há 10 anos atrás, só tinha eu com uma hamburgueria. Hoje, em cada vila, tem um profissional vendendo hambúrguer e todos eles são bons. Todos eles têm essa preocupação também. Sim. Mas eu tenho a minha preocupação, então eu converso com eles, com o dono da hamburgueria, com o dono da pizzaria, cada um tem a sua preocupação e eu sempre tento buscar trazer novidades para fidelizar aquele cliente. É assim que a gente faz e assim a gente vai continuar indo, Sim. vai seguindo certinho. Então a gente tem toda essa preocupação. Há mais de 10 anos a gente tem um lanche que é o Supremo Costela, com 3 hambúrgueres. Ali a gente virou artesanal, mas o artesanal, ele normalmente é um hambúrguer só. Não, a gente tem ainda ali com 3 hambúrgueres, costela desfiada, anel de cebola, bacon, mussarela. E assim ele ficou do mesmo jeitinho em 10 anos. A maionese verde, a gente adaptou. O que a gente adaptou? Ela é o mesmo sabor há 16 anos. Só que a gente adaptou que antigamente a gente usava o ovo. Hoje a gente usa um ovo em pó. Pensando na salmonela, na saúde. Então a gente tenta sempre mudar o produto de uma forma melhor. Melhor. Né? Sim. Então a preocupação tanto da pizzaria quanto lá é sempre manter o melhor dos produtos, porque a pessoa ali, a gente está olho no olho, conversando direto com o cliente. Sim. A gente entender certinho. Eu não vou falar para você erros acontecem, são pessoas que estão ali dentro da Sim. cozinha, mas o Ivo está ali dentro. Então, qualquer erro que acontece, a pessoa fala comigo, a gente entende, vê aonde aconteceu o erro, a gente vai lá na cozinha, ou se é no despacho, ou se é na entrega, e a gente já busca a melhora e já resolve. Sim. Então, interessante essa linha, né, de estar... E até me deu um insight aqui em relação a essa produção que a sua mãe faz, né, na chacrinha dela, né? De repente, não só você, mas tem outros empresários em outras linhas, né, dentro da cidade, que onde a gente vê
de repente, algumas empresas grandes fazendo esse marketing, né? Mostrando da colheita até chegar na mesa da pessoa, né? Até chegar na mesa do consumidor. Isso é muito legal. De repente, é um insight também para você explorar, né? Sim, Para não. Instagram, para as redes Não, sociais, né? eu já mostrei, eu mostro a hortinha dela lá. Ela tem vários bonitinho. O que ela começa, aquela planta agora, o que já está no meio, o que já está lá, já está colhendo, tanto cheiro Olha, verde. isso E é muito legal. E a maionese verde realmente é um negócio que faz diferença no lanche. Eu, particularmente, eu sou um fã assim incondicional da maionese verde do Ivo, porque é muito boa, né? Fora, por falar em muito boa, Ivo, hoje qual que é o seu carro-chefe dos lanches ali? Um lanche que tem maior saída. Lógico que o seu cardápio é bastante diversificado e é bem saboroso, né? obrigado. Mas qual que é hoje o seu carro-chefe ali? Esses lanches que tem costela desfiada. O Supremo Costela. 3 hambúrgueres com 120 gramas cada um. Vem 2 hambúrguer com muito queijo, bacon, anelzinho de cebola fritinho, mais a costela. E mais o anelzinho por fora, assim. Nossa, esse aí é grande. Ele dá uns 600 gramas só de carne Nossa. ali. Nossa, é maravilhoso. É um matador de fome. Tem gente que vem de Nova Campina, de Itaberá, Alto da Brancal, vem para experimentar. A pessoa tenta, faz lá na casa dela, mas não diz que não fica igual, então ela vem aqui. E eu sou muito grato. Só que daí tem a galera que não consegue comer um 3 hambúrguer, um Supremo Costela. Daí a gente fez um lanchinho um pouquinho menor. Tem uns que a gente tem opção com só o pão e carne. O pão, o hambúrguer e a carne desfiada. Daí tem mais um ali que é o pão, a carne desfiada, o cream cheese, o bacon que harmoniza, fica com cremoso, com a delícia. E vamos mais além, daí a porção. Então, toda essa linha, a porção de batata, costela e mussarela, tudo que a gente coloca na nossa costela ali, que a gente cozinha ela por 8 horas, ela fica desfiando. E agora na pizza, a gente colocou lá a costela cream. Então, já em 2 meses que a gente colocou, todos os clientes que são do Evo Burger já conheceu o sabor da costela, como é o lanche, ela já sabe que aquela costela vai estar lá na pizza. Essa que é a pizza com costela, cream cheese e Nossa, barbecue. Então, o barbecue ali é nossa, diferenciado, show de aquele bola. saborzinho defumado. Nossa, Então, o nosso carro-chefe, no momento, tá o Supremo Costela. Supremo Costela. Ainda tem um bolinho de costela, ainda que eu não... Bolinho de costela sem massa. Ela é só aquela costela desfiada, assim, com mussarela no meio, empanada numa farinha panko. Então, assim, quando você morde, ela dá aquela crocância. Acabou de sair da cozinha. É isso. É algo que vale a pena a pessoa sair de qualquer parte de Itapeva ou da cidade vizinha, ir lá e ter essa experiência e comer. E a gente está esperando. Sim, A gente está esperando ela. A gente quer vender, mas a gente também precisa... A gente preza muito. A gente preza muito o cuidado com isso, que a pessoa vai lá com essa... Assim, sim. já a pessoa tá vendo, ela sabe o que ela vai comer. Se ela chega lá e não tiver aquele sabor, aquele tempero da mesma forma, então a gente vai perdendo os clientes. E a gente tá conseguindo, pelos números ali, a gente está conseguindo manter, tá numa crescente legal. Então agora a gente está com a pizzaria. E Itapeva tem muito a crescer nesse ramo. Quando há 2 anos atrás, há 3 anos atrás, quando começou a vir os fast food, a gente ficou meio amedrontado. Mas as hamburguerias surgiram de uma dor de quem comia fast food. É verdade. Então, aqui em Itapeva, todo mundo começou a comer o hambúrguer artesanal antes do fast food. Então, todo mundo foi experimentar o fast food e viu, nossa, mas a gente já tem um produto artesanal, legal, com cuidado diferente. Então, a pessoa começou a... Vou comer fast food, mas também vou comer um Supremo Costela do Tio Rivo. Muito legal. Não, então é isso. Então, a gente se adaptou. Quem mexe com lanche, quem trabalha com pizza, a gente ficou meio aflito. Mas depois do começo, já nivelou de novo. Graças a Deus, já nivelou. Graças a Deus Já já. nivelou. Mas foi isso que eu acabei de falar. A pessoa entende. Ela ganhou mais uma opção, Sim. que é o fast food, mas também não abre mão do artesanal, daquilo que ela conhece, que está manipulando o alimento, desse diferencial. Preocupação, né, pela inovação. Agora são 8h43 da noite. Boa hora para você
acessar aí o Instagram. No seu Instagram tem o endereço lá, Ivo, para a pessoa Tem, fazer o seu pedido de lanche. tem direto lá. Ivo Burger. Pedi aquele Supremo Costela. Supremo Costela, bolinho de costela. Meu Deus, se for começar a falar aqui, eu particularmente estou com um pouquinho de fome já. Não, vou dar um jeito Então, disso aí já já. é o horário certinho para você pedir. De repente, você está assistindo esse podcast, né, esse episódio aqui do Conhecendo Minha Empresa, de tarde, de manhã. E, de repente, quando chegar à noite também, você pode entrar em contato com o pessoal do Ivo lá, que com certeza vai chegar. Tem essa preocupação também de chegar bem rápido na sua casa. Ivo, vamos falar um pouco agora sobre o Ivo Pizzas. A gente sabe, né, da sua preocupação, sabe da sua qualidade, né? E o Ivo Pizzas está localizado ali, Vila Nova, né? Ali na rua Tupã. Na Rua Naquela Tupã. rua de trás da Unesp. Uhum. Número 305 ali. Pega o cantinho da Vila Nova com o Nossa Senhora de Fátima, bem no meio. Verdade. É bem no meio ali. Bem no meio ali. E a gente ali tá trabalhando. Antes era Vai de Dog. Daí a gente teve essa experiência com pizza, o público acabou gostando. E acabou, a gente migrou. A gente continuou com o cachorro-quente lá na pizzaria. Porque o cachorro-quente também é muito bom demais, né? É verdade. O cachorro-quente com costela. Nossa, Não, cara, costela a gente coloca em tudo. Costela verdade. é maravilhoso. É Nossa, verdade. O brasileiro ama costela, né? né? Nossa, costela é maravilhoso com tudo. E daí ficou ali, o Evo Pizza virou Evo Pizza, tem os lanches, tem o hambúrguer artesanal lá também, mas o forte é as pizzas. E é a mesma linha, né? A mesma preocupação, é o mesmo cuidado. E ainda na pizzaria, a gente mesmo faz a massa, igual eu falei, é o pizzaiolo do meu irmão. Então, é uma coisa que a gente pega desde o cuidado, desde da farinha até a manipulação, tudo artesanalzinho, tudo cuidado com a temperatura, tudo cuidado com os alimentos, com os ingredientes. Lá é um espaço em que tem espaço kids, dá para você levar as crianças. Então, as crianças ficam brincando ali. Tem um espaço kids até que é um espaço kids um pouco diferente, que é mais um espaço kids para os papais. Olha. Não, é muito interessante. Eu tenho um fliperama lá, que criança até uns 10, 12 anos não sabe nem o que é um fliperama. Verdade. Quem joga no fliperama é os papais. É. Eu tinha essa vontade desde criança, cara. Porque né, na época da feira, eu queria videogame, eu queria aquilo, e eu não conseguia, que a gente era muito simples, a gente não tinha, e meu sonho era ter um fliperama. E eu coloquei agora um fliperama na pizzaria. Criança não joga. É verdade. Quem joga é os pais das crianças. Fica relembrando. Exatamente. Relembrando que aqui atrás, ali perto do Dom Silva, antigamente tinha uma casa de fliperama. E daí é legal. E eu vejo muito o pai chamar o filho para entender. Veja aqui isso aqui, veja aqui que é um Street Fighter, veja isso aqui que é um Donkey Kong. É muito legal essa sensação, ir além do conhecer o seu cliente. Sim. E o cliente, esse pai, tendo um momento especial com o filho ali. Então, isso aí é a pizzaria. Por isso que a gente tem um mix de tudo. Ah, nossa, mas é 1 quilômetro da hamburgueria e você tem hambúrguer lá também? Sim, eu tenho alguns hambúrguer lá também. Porque eu quero que o pai, a família, tenha uma experiência legal ali com o filho. Então, muitos pais vão ali para ter esse momentinho ali. Verdade. Traz essa interação, né? Hoje está um mundo tão corrido, tanta coisa para resolver durante o dia, trabalho, estudo, né? E esse momento, com certeza, são momentos que também ficam marcados na memória, né? Não só dos mais velhos, como das crianças também, que estão formando suas memórias afetivas, né? Sim. Quando eu tive a oportunidade de pegar esse ponto, começou com o cachorro-quente, o Vai de Dog, a primeira coisa que eu queria é ter um brinquedão. Antes de eu ter o fliperama, é um brinquedão. Como eu e minha esposa, a gente tem 6 filhos, né? Uhum. É o fascínio deles. É o fascínio, eles ficar brincando, eu ver aquilo ali. E como o meu dia acaba sendo muito corrido, sempre é a minha esposa que cuida deles, eu trabalhando e ver meus filhos ali pendurados no brinquedão, cara, tenho lá tenho 2 pequenininhos, tem de todas as idades, na verdade. Tem uma filha que já está casada ali, está me assistindo, legal, oi filha. E até os menorzinhos, eu tenho com 4 anos, com 6 anos, tenho uma filha com 10, uma com 12, tenho um meninão com 15. E
E eu pude ficar mais tempo, mesmo que seja trabalhando entre uma coisa ou outra, uma passada ou outra, eles estão brincando no brinquedão, eu chego lá, brinco um pouco, eu tenho o Pedrinho, que não desgruda, onde eu tô, ele tá junto, ele vai lá no fliperama, brinca lá um pouco no fliperama, ele vai para a área Kids, e eu consigo brincar com eles, ter um pouco de ficar mais à vontade com eles ali. Então, ali, por isso que eu fiz questão. Me adaptei, fui para as pizzas, fui do cachorro-quente e estamos ali, vou continuar ali, porque ali não é só uma empresa. Conta muita história e muitas histórias que eu já vi ali, eu fico muito feliz, né? Sim, com Além, certeza. além das histórias do Parque São Jorge. A história do Parque São Jorge vai além. Ela não tem brinquedão, ela não tem um espaço kids, mas uma coisa interessante é que ela ali já está virando uma coisa passando de pai para filho já. Essa nova sensação que está tendo ali na pizzaria são pais mostrando como foi, como se divertia há um tempos atrás. Lá no Ivo Burger já está sendo tipo assim, como uma pessoa que tinha 17 anos. Ela eu tenho pessoas que hoje, ela na época tinha 17, hoje já tem 32, 33, a pessoa já casou. E é tão legal, já teve pedido de casamento lá, ou é tão legal saber que quando uma família chega a se casar, eles se conheceram lá, começou a namorar lá no Ivo Burger, de repente constituíram família, levou filho. Eu já vi casal que se conheceram lá, namoraram, casaram. Hoje a menina tem ali 10 anos, o menino tem 10 anos, e já chega lá, e aí tio Ivo já vai, me abraça. E já é uma história ali que a pessoa, às vezes o adulto nem mora aqui em Itapeva, mas ele volta para cá, ele vai lá porque sabe que o lanche está lá. Então já está passando de pai para filho o Ivo Sim. Burger, cara. Então por isso que eu já faço questão de continuar no Parque São Jorge, porque Ali, ali é meu sim, lugarzinho ali, por mais que a gente sempre busca crescer ou atender mais pessoas, a gente fica ali, acolhe e vamos continuar tendo esse cuidado e criando mais história na pizzaria também. sim, com certeza. A pizzaria também está aí para perpetuar essas histórias, né? Ô Ivo, por falar em histórias, por falar em perpetuar, a gente teve aqui semana passada alguns convidados da área de material de construção que a gente estava falando com um especialista que está dando suporte para eles aqui e ele trabalha por uma rede, né? E ele falou que ele enxerga hoje que antigamente os donos de loja de material de construção, eles falavam assim para os seus filhos: olha, eu quero que você seja médico, eu quero que você seja dentista, tal. E aquelas pessoas, os filhos deles, acabaram indo realmente buscar o desejo deles e o desejo dos pais, que era muito comum antigamente. Até Sim, hoje é. Os pais quererem que os filhos sejam determinada profissão na vida. Como é que você enxerga a próxima geração do Ivo Burger, por exemplo, do Ivo Pizzas? De repente você já enxerga dentro da sua família é, alguém ou algumas pessoas que estejam já caminhando para ser a sucessão do Ivo. Lógico, você é uma pessoa nova, você tem muito ainda pela frente, muita lenha para queimar, que nem a gente diz, mas você já consegue enxergar uma sucessão, até mesmo familiar, para que o seu negócio continue aí por muitos e muitos anos, até depois que você não estiver mais à frente, por exemplo, que com certeza vai demorar muito, mas um dia chega, sim. né? Como é que você verifica isso dentro da sua família hoje, olhando? Olha, Lucas, meus filhos, eles vão me ajudar, vão estar dentro das empresas. Eles já estão dentro da empresa desde pequeno, os seis. Os seis já estão dentro pequeno. Esse Pedro que eu acabei de falar para você, ele adora, gosta tanto do brinquedão que ele fica na porta ali, quando a criança chega meio tímida, ele pega na mão da criança, vai brincar com a criança e fica a noite inteira brincando com a criança. E chega a criança que nunca viu na vida, ele vai brincar. Ele está crescendo dentro da lanchonete. Os meus maiores também, eles cresceram dentro da lanchonete. A minha filha já tem 21 anos, ela cresceu dentro da lanchonete. E todos vão me ajudar dentro da lanchonete até o momento deles saberem o que eles que caminho eles vão seguir. Igual eu cresci conversando no meio do público, no meio da feira, eu cresci conversando. Então eu fui para outro lado. Sim. Faço vendas,
Eu tenho a lanchonete, tenho lá a lanchonete, eu vivo lá. E os meus filhos, mesmo, eles vão crescer lá. Eu não vou cobrar de nenhum deles que eles continuem esse legado, continuem essa história. Mas todos eles vão vivenciar isso aí e todos eles entendem já que é dali que a gente tira o nosso sustento, mas a gente tira o nosso sustento com muito amor e carinho. Sim. Essa minha filha mais velha, ela já é casada, ela já está no 3º ano de faculdade, faz psicologia, ela trabalha durante o dia. Nos finais de semana, ela sobe me ajudar. Que legal. Ela sobe me ajudar. Ela tem esse entendimento ali, desse amor, carinho, eu preciso ali. Eu não vou falar para ela, não vai fazer esse curso porque eu preciso de você aqui, que eu preciso que você me acompanhe. Não. Todos estão ali, toda ajuda é bem-vinda, linda, mas eles, então, eles vão aprendendo, vão trabalhando, vão vendo que todos os dias eu estou ali. Eu não estou ali pensando só no financeiro, eu estou ali porque eu tenho um amor naquilo, naquele negócio, naquele empreendimento, naquele desafio. E eu não cobro essa parte deles. Eu não cobro essa parte deles. Eu quero que eu amo eles como filho. O sonho de dar certo, de Ivo Burger, de pizzaria, como empreender ou de empresário, é um sonho meu, com a da minha esposa. E se eles não seguirem o caminho, se eles não seguirem o caminho, pelo menos eu ensinei eles um caminho para eles seguirem e ajudei Sim. eles a começarem a andar com as próprias pernas. Sim. Então, não tenho como cobrar, eles já são eles sendo... Eu só tento ser o melhor pai possível e amo eles, o que eles, não importa o lado que eles forem. Se o Ivo Burger, depois que eu se for, não der mais certo, enquanto eu estava aqui, funcionou bem e eles entenderam que o que eles forem fazer, eles têm que entregar amor, dedicação. Se forem serem empreendedores, entender de todos os pontos, não só do central. Ligado, no meu caso, é lanche, é comida, alimentação. Mas se eu não estudar um marketing, um financeiro, como chegar até você que não me conhece, do outro lado da cidade, ou até de uma cidade vizinha, como que eu vou convencer você de uma cidade vizinha a pegar um carro numa sexta-feira e vir aqui para Itapeva e parar só ali no Parque São Jorge? É verdade. Então, eu só consigo fazer isso porque a pessoa me acompanhou nas redes sociais, acompanha que há anos eu estou fazendo esse trabalho. Sim. Então, se ele se acabar quando estiver aqui, mas eles conseguir absorver isso aí, que eles têm, onde eles colocarem a mão, eles têm que pensar em todos os cantos, eu já vou estar feliz demais. Maravilha. Interessante esse ponto de vista seu, né, de respeitar a decisão que eles tomarem em relação à sua vida Sim, profissional, né, vamos dizer assim. E por falar em entender todos os cantos do negócio, Ivo, como é que você faz hoje a gestão do seu negócio? Você tem entendimento de marketing, tem entendimento de financeiro, tem entendimento de comercial, tem entendimento do operacional, muito mais, com certeza. sim, sim. Você tem pessoas para te ajudar, com certeza tem a sua esposa, né? Tem a sua filha Sim. mais velha que te ajudam, mas você faz hoje um levantamento mensal, de repente, daquilo que você tem de custo, daquilo que você... Sim. Como é que você faz esse controle? Tudo na planilha. Tudo na planilha, certinho, o que é destinado. O marketing não é só um tráfego pago, né? O marketing é um todo. Até essa maneira, a gente está conversando aqui, né? Sim. Eu sou família. E o meu público, normalmente é família também. Sim. Então, não é que é um marketing, isso não é marketing, mas pode, igual pessoas que têm um custo, que é solteiro, que costuma ficar bebendo uma cerveja ali, nada contra, que eu também gosto de tomar uma cervejinha, mas ela não sobe no Ivo Burger, ela sobe comer um lanche. Verdade. Então, a maneira que a gente, que eu passo, eu tento transmitir o meu sentimento pela comida. Entendi. Então, é como eu uso um marketing, tanto presencialmente, quanto na rua, ou nas redes sociais, mostrando a minha comida. Então, não só um tráfego pago de um produto, não. Tem que ter a prova real. A pessoa tem que... Eu tenho que encantar essa pessoa. Sim. Então, o marketing, essa parte de marketing é isso. O financeiro, a gente
Faz. Não sou tão evoluído assim, então eu prefiro tudo na caneta, na tabela, tudo certinho, a gente vai vendo. O marketing, a gente trabalha o essencial ali. E agora, a parte operacional, essa parte eu gosto. Eu gosto porque eu sou chapeiro, né, eu sou pizzaiolo. Se eu falar que eu consigo, que eu vou entregar um lanche em 15 minutos, ele vai ficar pronto, tanto para delivery quanto para salão, é porque eu já, na minha cabeça, já fiz uma linha de montagem, eu já me coloquei como chapeiro, já me coloquei lá na hamburgueria, a gente tem funções. Tem o chapeiro que ele coloca o hambúrguer, assa o hambúrguer, frita o hambúrguer ali, coloca ali para um montador, que é uma linha de montagem. Então, a gente criou uma linha de montagem para que a pessoa coma um alimento rápido, mas sem perder a qualidade. E da pizzaria, essa mesma maneira. Então, eu pesquiso, eu vou para fora, eu vou em feiras, vou na FISPAL, todo ano quase eu vou na FISPAL ali, pesquisando tanto as novidades e tendências para a parte do hambúrguer, quanto a parte de pizza, para você conseguir mostrar para o cliente com quem pede comida, você está estando lá ou estando na sua casa, quem pede comida está com fome, quer comida rapidinho dentro da sua casa e com qualidade. É verdade. Então, além de eu habilitar, deixar ali prontinho, tentar vender só os produtos que chegam com a mesma qualidade que lá da hamburgueria, eu estou dentro da cozinha e eu não monto um lanche que eu não consiga ter uma logística, que se for para quebrar a logística, ele vai quebrar tudo a corrente ali de montagem, a linha de montagem que já está criada. Então, eu estudo mais, eu tenho uma noção, eu sempre estou estudando a parte de marketing financeiro, mas a parte de gestão de cozinha, isso aí eu vivencio isso aí todos os dias, né? Às vezes eu não estou como chapeiro, eu não estou como pizzaiolo, mas eu estou num canto da cozinha vendo aonde tem um furo ali, se a fritadeira fica melhor da direita ou fica melhor na esquerda, porque o hambúrguer sai primeiro que a batata, né? É verdade. E para ser uma linha de montagem só. Então, eu não crio um produto ali em que eu não consiga transmitir o carinho e o cuidado com o alimento, mas também que ele não bata com a linha de montagem. Então, tem todo um estudo ali. Então, essa parte eu fico ali. Que legal, muito bom essa sua preocupação, e é até bom para a nossa audiência, né? Principalmente para quem já é e para quem ainda virá a ser seu cliente. Tenho certeza, a partir de hoje, com a presença do Ivo aqui, vai conseguir trazer mais novos clientes aí, né, para a hamburgueria e para o Ivo Pizzas. Ô, Ivo, em relação ao dia a dia, né? Você está ali na operação, como é que você faz quando você não consegue estar lá? De repente, uma situação de saúde, algum outro imprevisto, né? Você, com certeza, tem os seus colaboradores mais Sim. velhos, né, de casa, que conseguem suprir. Hoje, você tem essa plena direção de capacitar os seus colaboradores para estar até mesmo na sua ausência, para serem a imagem do Ivo Burger e do Ivo Pizza na sua ausência. Que nem você falou, é muito comum hoje que as pessoas estejam nas redes sociais, mas os clientes, nós queremos ir lá e queremos ver as pessoas. A gente vai lá, a gente consegue ver você. Como é que você conversa hoje com seus colaboradores nesse sentido? De quando você não estiver lá, para manter o mesmo padrão, né? A gente sempre fala que um velho ditado que o negócio cresce aos olhos do dono, né? Mas, por vezes, pode acontecer uma situação ou outra de você não conseguir estar lá. Como é que você tem a percepção hoje do quanto a sua cultura, o quanto que a sua preocupação já conseguiu colar nos seus colaboradores? Bom, daí a gente volta naquela parte do funcionário a tempo ficar na casa. Daí, no Ivo Burger, eu começava a ver, e aí, jovem, como é que você tá? Aham, Tá tranquilo? aham. E esse aí, jovem, acabou virando quase uma linguagem dos meninos. Então, quando alguém chega lá, ei, jovem, boa noite, tudo bem, tranquilo? Já ficou, mas o jovem continua. É uma linguagem nossa ali, do Parque São Jorge, dos meninos, igual eu falei para você, do Danilo, que está lá há 6 anos, do meu sobrinho Juninho, que já estão há anos atendimento. Na pizzaria, é mais ou menos a mesma pegada. Então, é uma pessoa ali que eu dou a liberdade de eles chegarem e falar, o jovem ali, que o cliente não vai se sentir... Como é uma cidade pequena,
A maioria, boa parte é nova, mas acompanha por rede social. Então, é jovem, não leva assim como não leva nada. Aham. É só a pessoa, uma pessoa que está vindo prestigiar, comer um lanche, ter um momento, e é uma pessoa que está atendendo, só que ela chama ela de jovem. Sim, que virou um bordão, né? Virou um Isso é verdade, mas bordão, até né? às vezes eu vou lá, eu já percebi mesmo, tem um menino do caixa, e aí, jovem, toda hora que vai pagar, né? Fala, "Ô, legal." E é um bordão do Ivo, isso é muito legal que você É, conseguiu disseminar isso, né? o tio Ivo. Cara, é muito gostoso saber. É uma pessoa que eu nunca vi na vida, às vezes. Oi, e aí, tio Ivo. Pô, que legal, cara. Verdade. Que legal. Então, a pessoa, ou alguém contou de boca a boca, ou alguém falou, vou lá no tio Ivo. É muito legal. Eu me sinto acolhido, cara. Alguém passa carinho. Sim, E eu adoro quando alguém me chama de tio Ivo. E esse tio Ivo pegou, porque tenho né, 8 irmãos. E daí um dos meus irmãos também tem 6 filhos. E num dia só o rapaz do marketing, o Lucas, estava lá. E daí chegou essa galerinha com mais uns filhos do meu outro irmão. E começaram tudo a benção para mim. ó, Daí o ó, cara do marketing adorou essa ideia. Tio Ivo, tio Ivo, tio Ivo. E daí ele começou. Postava ali alguma coisa, a gente conversou. E daí ficou ali como tio Ivo. que legal. Inclusive, um abraço pro Lucas, né? O Lucas Balog, muita gente boa. Sempre que a gente se encontra aí, sempre sorridente, né? E Sim. receptivo. Um abraço também para os colaboradores, né, Ivo? Com certeza estão Sem eles, assistindo, né? não. Sem eles, nada disso seria possível. E a gente vai sempre estar trabalhando para manter e melhorar ainda mais. Sim, Porque sempre tem alguma coisinha, algum detalhinho, outro que a gente consegue melhorar para a gente estar sempre mantendo o crescimento, sim. né? Importantíssimo. Mas eu tenho ali uma equipe, não é só eu que faço ali. Tenho o Lucas Balog, que cuida das fotos. Tem o Júnior, que cuida o Júnior é o que cuida dos números ali, da parte de número de leads, de tráfego pago, que acha assim, ó, mexe toda essa parte. Então, são várias pessoas, são os entregadores, que seria da hamburgueria, da pizzaria, são os Sem os entregadores. entregadores. Porque dentro da lanchonete, da pizzaria, eu tenho os meninos que são os atendentes, os garçom. Mas quem que vai levar o alimento até a pessoa na porta? São os motoqueiros. Então, os Sim, meus motoqueiros também. Os sim, motoqueiros são importantíssimos ali. Sem eles, nada disso é possível. Então, um abraço para todo mundo. Que, cara, são eles que estão ali. sim. Estão na linha de frente, foram aí os heróis da pandemia, né? Enquanto todos nós estávamos trancados dentro de casa, eles estavam aí desbravando as ruas, noites, madrugadas. Isso, com certeza, é motivo de reconhecimento da nossa parte também. É legal você reconhecer isso, Ivo. Ivo, vamos falar um pouco sobre a sua relação com Deus. Você comentou para nós um pouco antes de começar, né? Você frequenta a Igreja Católica. E como é que hoje são os seus momentos de intimidade com Deus? Como é que é a sua relação, de repente, na sua reza, nos seus momentos ali que de repente você vai dormir ou no momento que você levanta, onde a maioria de nós tem esse costume, né? Sim, sim. É saudável de conversar com Deus, pedir que abençoe o dia, ao final do dia agradecer pelo dia passado. Como é que você se entende hoje na sua relação com Ele? Como é que a sua busca, a sua aproximação com Deus, digamos assim, como é que você enxerga tudo isso hoje? Não tem como você acordar e não agradecer. No meu caso, eu tenho muito mais a agradecer do que pedir. Tenho 6 filhos. Os 6 filhos. Minha mãezinha, com 72 anos, que eu ouvi falar assim, que ela dirige moto. Ela dirige moto, ela tem essa saúde. E meus 6 filhos, minha esposa, todos os colaboradores. Então, eu tenho muito mais a agradecer a Deus. Eu só começo o dia agradecendo, no final da noite, agradecendo ainda mais por ter Sim, passado o dia e ter me dado força. sim. É, essa relação com Deus é Importantíssima, né? importantíssima. Você precisa ter fé. E Sim, sem fé, a fé é o que move as pessoas, né? sim. E é isso. Entendi. Em relação também, você falou da sua esposa, né? Inclusive, um abraço para minha esposa, um beijo, está nos assistindo. E com certeza a sua esposa também é aquela que aguenta, né, Ivo, as Ah, barras, sim. né? Junto com você.
Sim. Oi, oi, amor. Se não mandar um, oi, um beijo aí para a esposa, vai ficar ruim quando chegar em casa, Oi, né, amor. Ivo? Não, é ela que aguentou assim, igual por muito tempo. Eu acabei perdendo o crescimento dos meus dois filhos pequenos, porque durante o dia eu trabalhava o dia inteiro e à noite eu saía, já ia para começar a lanchonete. Chegava em casa 1, 2 horas da manhã. Então, é ela que aguentava tudo, esse baque do dia inteiro, levava para escola, vinha. Com certeza, às vezes eu não estava ali, ela supria, as crianças perguntavam, ela dava um jeito. Então, sempre ela me apoiou, sempre ela me ajudou. Agora mesmo, ali, eu acho que você até viu ela mandando mensagem, já estou na cozinha aqui. Então, sim, ela sempre está ali comigo ali. Ela está assistindo? Tá Olha assistindo? lá, oi, vida. Ah, Então, ela sempre me apoiou ali, sempre esteve presente ali. legal, Mas, muito bom. mas como a gente tem 6, 6. como a gente tem 6, ela, Sim. não, ela sempre me ajuda nas receitas. Ela também, ela é uma cozinheira, uma boa cozinheira ali, a gente testa junto. Que maravilha essa união, né? Que isso se dissemine, né, Ivo? Que nem você falou, seus meninos já estão lá desde pequeno, correndo lá dentro Sim, do salão. Isso é muito importante que isso possa ficar por muitos anos. Deus quiser. Ivo, como é que você enxerga hoje Itapeva em relação ao crescimento na área alimentícia, na área de comida artesanal, na área de hambúrgueres artesanais? Hoje, conforme você falou, existem outros bons players no mercado também, outros bons Sim. jogadores no mercado que buscam essa qualidade, que têm essa preocupação. Você acredita que ainda tem espaço para expandir mais essa questão? Ou hoje os que já estão, de repente, já dão conta do recado? Itapeva é uma cidade com cerca de 90 mil habitantes e agora vindo as redes de fast food para cá também. Como é que você enxerga, num âmbito geral, hoje essa possibilidade de expansão ou não expansão? Como é que é a sua visão? Essa visão era meia escura antes de vir os fast food, né? Eu achava ali que, nossa, que a gente bateu um teto e aquele teto tava legal. Mas veio as grandes redes aqui, olharam para cá, já se passaram anos e elas fizeram uns estudos muito mais aprimorados do que a gente pode, né? Sim, Que as pequenas empresas conseguem pagar. Então, eles vieram, há anos eles estão ali. Se a gente passar agora na frente, eles estão com cliente, as duas lojas, tanto o Mac quanto o Burger King. Mas se você sobe nos primeiros, ali em volta, tem lanchonete, tá cheio. Você sobe na hamburgueria também, às vezes não tá cheio, mas tem pessoas comendo. uma frequência. Sim, tem uma pessoa comendo. Você vai na outra hamburgueria, tem pessoas comendo. Você vai na pizzaria, tem pessoas comendo. Então, então existe, tem como você crescer, tem como você aumentar. Tem lado para tudo. Só que você tem que saber se posicionar para você explicar para o seu cliente qual é o seu diferencial. Por que, que ele tem que e convencer ele? Por que, que ele vai lá no Parque São Jorge, se ele mora lá na Vila Aparecida, ou por eu sair lá na Morada do Bosque? Por que, que ele vai lá no Parque São Jorge? É por causa da costela desfiando? Ou é porque eu conheço o Ivo, ou porque alguém falou do Ivo? Então, cada um tem que se posicionar e mostrar, transmitir assim, se eu quero vender rápido, ele vai mostrar um tipo de preocupação para o seu cliente. Se eu tenho ali um cuidado na costela, no tempero, no tempo que ela fica cozinhando, no cheiro verde, eu tenho que mostrar para explicar para você, pô, na maionese verde, que não é um ovo, que não vai dar uma salmonela, que todo mundo tem essa preocupação. Então, tem aonde crescer, tem aonde ajustar, tem como crescer bastante. Porque os estudos que um Mac, que um Burger King fizeram, sim, se eles estão tendo lucro há anos, então tem como as pequenas empresas locais aqui também crescerem. Sim. Interessante. E isso, aliado a isso também, né, a questão do crescimento, tem a busca pela inovação, conforme você falou, você vai em feiras, né, você vai na FISPAL todos os anos, e trazer essas novidades para Itapeva é de suma importância. Ô Ivo, o que, que você tem, o Ivo Pessoa tem enquanto sonho? Você tem algum sonho que você não conseguiu alcançar? Tem alguma coisa que você visualiza assim, enquanto pessoa mesmo, não enquanto empresário? Você tem alguma coisa guardada dentro do seu coração assim que de repente é uma coisa que você não
não conseguiu alcançar, está em busca, ou de repente, nesse momento da sua vida, você já está se sentindo realizado? Sonho como pessoa, graças a Deus, estou realizado, cara. Estou realizado quando eu acabei de falar. Eu tenho muito mais a agradecer do que pedir. 6 filhos com saúde, a esposa, a mãe. Então, assim, algumas realizações que eu tinha, às vezes, nem pessoal, até o momento tá tudo completo. O que é meu sonho? Que isso continue, que eu continue em paz, todo mundo ali, meus filhos junto. Você não sabe o que é tomar um café da manhã com 6 filhos, com mais o genro ali, são 7. Deve ser muito Então, bom, né? então é quase uma ceia de Natal ali. Eu com a minha esposa adora ver aquela mesa cheia, criança sentada no canto ali, outra criança ali, às vezes é uma briguinha ali, mas é coisa linda, cara. Então é um momento, é uma coisa ali que não tem preço, tem valor. Aquilo ali é inexplicável. Então é uma coisa que se eu consigo ter as empresas, se eu consigo me doar durante o dia ali e ainda consigo compartilhar esses momentos com meus filhos, eu não tenho mais nada, nenhuma realização pessoal. Minha realização pessoal é ver meus filhos todos adultos, cada um seguindo, trilhando o seu caminho, e sendo uma boa pessoa, tendo sim, Um bom um bom direcionamento, né? direcionamento. Sim, Isso. bons princípios, E é boas isso, cara. virtudes. Isso, com certeza, é muito importante esse ponto que você está falando, né? Dar valor nos pequenos momentos ali que, com certeza, vão formar a memória dos seus filhos, continua formando a sua memória, da sua esposa, a memória afetiva. Isso é muito importante. Ô, Ivo, se a gente for falar de ganho enquanto pessoa, o que todos esses anos de mercado, todos esses anos de contato com o público trouxe de ganho para você? O que hoje você pode bater no peito e se orgulhar? Falar assim, isso eu devo pelo contato com o público, por estar ali todos os dias no salão, estar entendendo, cumprimentando, dando risada. O que você conseguiu trazer de benefício para você todos esses anos tendo esse contato com os seus clientes? Eu consegui passar por... Olha, agora você tem uma empresa é um desafio. Então, se eu conseguir... o melhor ganho que eu posso ter é a pessoa indo uma segunda, uma terceira vez, ou indo com uma outra pessoa. Aquilo ali, para mim, já é não tem um ganho maior que esse. Então, a pessoa gostou do meu trabalho, ela aprovou meu trabalho, voltou e ainda indicou. Esse é o meu maior ganho. Então, esse é o meu maior ganho. Entendi. Isso é muito interessante, isso que você tá colocando, né? Toda essa relação, na verdade, tem pequenos ganhos todos os dias, Pequenos né? ganhos todos os dias. E a sua busca pela excelência. Você falou sobre os 15 minutos, né, do delivery. Toda vez que a gente vai lá, no salão, a gente é atendido muito rapidamente. O lanche vem muito rapidamente. Isso é ponto positivo. E se você pudesse mandar uma mensagem agora para sua família, para todos aqueles que você ama que estão te assistindo, qual a mensagem que você gostaria de dizer para eles, Ivo, nesse momento? O que vem assim do seu coração para você passar para sua família, que vai ficar gravado também nessa live, né? E anos para frente, de repente você vai lembrar desse momento, vai poder acessar, vai poder assistir. O que você gostaria de deixar de mensagem para sua família? Para minha família sabe que eu amo a todos, cada um com o seu jeitinho, com o seu trejeitinho ali. E simplesmente eu não sou muito bom com palavras, mas eles assim, expor. Sim. Mas eles sabem que eu amo eles, cada um com o seu jeito, cada um com a sua personalidade. Eu só quero que todos eles trilhem um bom caminho. E um abraço para todo mundo que conseguiu assistir aí. Isso. E valeu, eu agradeço muito por vocês terem me convidado. É a primeira vez que eu estou num podcast aí, daquele nozinho na garganta, aquele friozinho na barriga. Você tá doido, mas eu adorei estar aqui, adorei a conversa. E queria deixar um abraço para todo mundo que chegou até aqui, tá bom? Maravilha. O povo com certeza está aí na audiência, né?
E em relação aos próximos passos, você tem algum planejamento, Ivo, em relação você já expandiu para o Ivo Pizza, agora está sentindo, né? Você falou que teve uma boa aceitação. Como é que você está visualizando? Tem algum passo futuro que você já tem planejado? Ou tem alguma coisa que ainda você não pode falar, mas em relação à expansão mesmo das suas atividades? Ou, de repente, você pretende ficar somente no Parque São Jorge e ali entre Vila Nova e Vila Floriano? Não, então, a expansão sempre a gente sempre pensa, mas tirar da onde começou, que é um Parque São Jorge ali, a gente montar alguma coisa aqui no centro, poderia até ser um delivery. Um delivery, um balcãozinho, porque aqui no centro é mais rotativo. Lá é pessoa. Então a pessoa sai da casa para ir lá, para comer um bolinho de costela, para comer um queijone, queijo brie empanado. Então a pessoa vai lá tomar um milkshake no final da noite. Então eu quero um milkshake lá do Tio Ivo. Sim. Então sempre tem para onde crescer. Então se eu for crescer, se eu pretendo crescer, se Deus quiser, e a gente está trabalhando para isso, não esquecer as bases e vai aumentando ao redor, porque Itapeva, a gente acabou de citar isso aí, Itapeva é grande, tem muito ainda para crescer, para explorar, e esses novos clientes, essas pessoas, você não tem mais um cliente, a pessoa vai comer no final do mês um Mac, no meio do mês um Burger King, no meio da semana vai pedir uma pizza e num sábado, no domingo sobe lá comer um Supremo Costela, ou durante a semana ali, quer um lugarzinho mais quietinho, quer comer uma porção, vai lá com as amigas ali, ou com os amigos, senta na mesa com uma porção. E no dia seguinte a pessoa vai comer uma outra coisa. Então é até muito democrático. A pessoa come lanche tanto no Burger King, tanto no Mac ou nas outras hamburguerias, mas também lembra do Tio Ivo. Sim. Então a gente Tá inserido, tá né? tudo inserido. Isso é muito importante. Ô, Então, Ivo, perdão, imagina. em relação ao seu marketing, como é que você aceitou mostrar a cara? Assim, como que foi a primeira vez que você foi para frente de uma câmera e entrou pro Instagram, começou a mostrar você mesmo ali, de repente repuxando um queijo? Como é que foi essa primeira relação para você? Você sendo um cara até, digamos assim, tímido, né? Tem bastante preocupação em relação à sua postura, à sua colocação, a gente percebe. Mas como é que você aceitou mostrar a cara, assim? Por que você entendeu que você precisava mostrar a cara dentro do seu marketing? Ah, bom, eu queria ser que as pessoas entendessem, que ela visse. Porque se eu ficasse só no Parque São Jorge ali, fazendo quietinho na chapa, eu ia chegar a um pequeno grupo de pessoas. Por mais que o boca a boca já estivesse funcionando, naquela época, eu sempre queria ter um cardápio com foto. Nossa senhora, eu fiquei anos, cara, para me conseguir um cardápio com foto. Aquela ali, porque com foto você consegue fazer, tá ali, você tem um cuidado com o alimento, mas também agora e sempre, mas agora está mais em alta, o que você visualiza, você primeiro come com os olhos. Primeiro você come com os olhos, depois a perspectiva que você criou na sua cabeça e que você enxergou, daí sim vai completar com você comendo o alimento. Então, começou assim. Quando comecei ali, eu queria trabalhar, mudar daquele X-tudo, do X-bacon com o hambúrguer da Perdigão ali, para um artesanal. Só que o artesanal, como que eu ia mostrar? Daí, foi aí que eu Sim. comecei ali devagarzinho, foi engatilhando, chamando uma pessoa para fazer umas fotos, depois foi chamando uma outra pessoa, depois surgiu a opção de você impulsionar a foto no Facebook, foi até chegar o momento agora que tem ali uma pessoa responsável pelas fotos, pela edição de vídeo, outra pessoa responsável por essa parte de gestão de tráfego. Entendi. Ivo, futebol, você é adepto, assiste, tem algum time do coração? Sou corintiano, mas eu não... Meu Deus do céu, já estragou Não, toda a conversa, meu querido. não, Puxa não. vida, viu? Não, mas eu gosto mesmo ali de desestressar do dia a dia. Mesmo faço jiu-jitsu há 9 anos. Pedalo, de vez em quando, uma vez por ano, eu pego a minha bicicleta e Uma vez por ano. uma vez por ano eu pego a bicicleta e mais uns amigos e o meu irmão. A gente vai lá para Iguape.
dia do Bom Jesus de Guape, dia Que 6 de legal. agosto. Ano passado a gente deu o prazer de conseguir ir pedalando para Aparecida do Norte. Olha, Então, o futebol eu não consigo, mas eu pratico esporte ali para dar uma refrescada na uma cabeça, que a gente refrescada. precisa. Faço uma musculaçãozinha para aguentar essas loucuras que eu faço também. Sim, Mas isso é importante. Você precisa, você tem que se movimentar, porque senão você fica muito frustrado com aquilo. sim, Mesmo você gostando do que você está fazendo, se você não desligar uma horinha que seja entre um dia ou outro, você vai só ficando doente. verdade. Você vai adoecendo. Então, o brilho nos olhos vai sumindo. É verdade. Isso é Sim. importante. Com certeza, essa questão de poder dar uma desligada mesmo, uma reciclada mental, uma oxigenação mental, Sim. é muito importante, principalmente para o empreendedor que passa tantos momentos de incertezas no nosso país, né? E a todo instante tem uma situação aqui, uma situação ali, uma hora aumenta o movimento, uma hora diminui o movimento. Esse ano é um ano especialmente bem diferenciado, né, Ivo? Tem a questão da Copa do Mundo, que está logo aí, né? A gente, enquanto, enquanto observa a questão do futebol, a gente ouve as pessoas, os especialistas falando que não temos boas expectativas em relação à nossa seleção, né? Já de um bom tempo a gente não tem boas expectativas. E fora isso, ano eleitoral, tem várias definições para acontecerem, né? E como é que você está observando todo esse movimento que está acontecendo em relação ao futebol, por exemplo, onde a gente tem observado que o exemplo que vem de dentro do campo para fora reflete muito na vida do torcedor em si, né? Só um adendo à parte para a gente poder já partir para o encerramento, mas como que você enxerga hoje o exemplo que se dá dentro de campo através dos jogadores? Vira e mexe a gente vê uma situação aqui, uma briga, uma pancadaria aqui e ali, e isso reflete, porque muitos torcedores fanáticos vivem aquilo ali no seu dia a dia, né? Compra ingresso caro, compra camisa cara, pega avião, pega ônibus, vai assistir jogo e com certeza ele acaba absorvendo muito daquilo que acontece. Não só a gente está citando o lado do futebol, mas os exemplos daqueles que são formadores de opinião, né? Como é que você enxerga hoje dentro do nosso país o que está sendo passado para quem está do lado de cada tela e principalmente para as gerações futuras? Bom, essa parte não tem como ser um pouco influenciado, Uhum. né? Sim, Mas os mais velhos têm que cuidar dos mais novos, ainda mais essa criança, pré-adolescente, para que não tenha tanto acesso a tudo isso ou que pelo menos filtre para eles não moldarem a cabeça dessa forma, sim, porque isso influencia sim, tanto futebol quanto tela excessiva. verdade. Mais, eu acho que a cultura da tela excessiva influencia mais os maus exemplos do futebol ou até política, né? A política é complicada demais. Política é uma coisa que cada um, né, Ivo, tem o seu posicionamento, tem a sua Sim, opinião e hoje está muito polarizado, né? Ou se você não é de um lado, você tem que ser de outro. A gente passa por essa situação no nosso país que já vem de alguns anos para cá, mas vamos deixar esse campo da política vamos para para uma outra conversa, uma outra discussão, né? Para a gente poder caminhar para o final aqui. Então, para quem está assistindo, Ivo Burger, a praça ali do Parque São Jorge, aberto de qual horário, quais dias você está aberto ali, Ivo? todos os dias das 17h30 até meia-noite, Que legal. servindo aí os melhores hambúrgueres desde 2010. Desde 2010, com certeza, os melhores hambúrgueres. E olha, são realmente. Eu já experimentei alguns pela cidade. Quando cheguei no Ivo, parei por ali. E vira e mexe, a gente está se cruzando por lá. Não, valeu. Obrigado. O Ivo, em relação a Ivo Pizza, como é que está o horário de funcionamento? Mais ou menos a mesma base do Ivo Burger? Das 17h30 até as 11, até as 23h30. Até as Daí 23h30. de quarta a sábado tem um rodízio de pizza com os mini hamburguinhos e batata.
E as nossas pizzas ali, um sabor diferente. A gente sempre está lançando uns sabores novos. Igual, semana passada a gente lançou de camarão com catupiry. Camarão com catupiry, olha. Então a gente está sempre lançando ali. E a gente sempre busca inovar alguma coisa ali para a pessoa ter essa experiência. Para não ter que sair daqui, para chegar em Sorocaba e Itapetininga para comer uma coisa diferente. Sim. Né? E não tinha. Né? Sim. Então eu fui para fora, dá uma pesquisada, vem, coloca a minha mão, muda alguma coisa. Que legal. E estamos lá. Muito bom. Então, arroba Ivo Burger. E arroba Ivo Pizza, segue lá. Segue lá, já procura, já dá o seu like. Com certeza daqui uns dias a gente vai estar disponibilizando por Ivo também os cortes aqui do podcast, né? Para as pessoas poderem conhecer um pouco mais sobre o Ivo empresário, o Ivo pai, o Ivo esposo, né? O Ivo que também tem a sua devoção aí com Deus. Isso é muito legal. Inclusive, Ivo, gostaríamos de, já no ar, fazer uma proposta para você, um pedido, né? Para que, de repente, você possa disponibilizar para os nossos convidados aqui, proporcionar que eles tenham acesso aos deliciosos sabores, tanto do Ivo Burger quanto do Ivo Pizza. Né? A gente vem conversando já aqui na rádio há um bom tempo, né, Zinho? De ter aqui, de repente, um patrocinador que possa trazer nessa experiência sensorial que você traz, enfim. E, de repente, deixar aí o convite para você. As portas da rádio estão abertas. A gente tem a questão da divulgação, né, que é muito forte aqui na rádio. E que você possa, de repente, trazer aí os seus sabores para os próximos convidados, as pessoas que ainda não conhecem. A gente tem convidados também, assim como você, muito especiais, que virão ainda esse mês aqui. E, de repente, que você pudesse fazer parte aqui do quadro de patrocinadores da rádio, de repente, mandando aí os deliciosos hamburguinhos, que são maravilhosos também. A gente falou pouco do hamburguinho. Verdade, hein? Mas, enfim, a gente já faz aqui o convite para você. Quem sabe a gente consegue conversar aí Vamos conversar nos dias vindouros aí para você estar aqui presente sempre nos nossos podcasts e com certeza vai abrilhantar mais os nossos dias aqui, as nossas noites recebendo os nossos convidados. Ivo, muito obrigado por ter vindo. Sucesso para você. Desejar mais sucesso, que Deus continue te abençoando, Amém. Que você continue pelo caminho que você já vem trilhando, que é o da humildade. A gente percebe em você isso. Um cara bastante simples, um cara bastante humilde. Essa preocupação com a família, esse brilho nos olhos quando fala da família, isso é muito importante. Muitas pessoas já perderam isso. E também, principalmente com os clientes, né? Os clientes tiveram hoje a oportunidade, os que também, com certeza, estão se tornando clientes a partir de hoje, de conhecer a preocupação que o Ivo tem na sua linha de produção, com a qualidade, com a inovação. Então, muito obrigado por ter aceito o convite e espero que, de repente, esperamos que, de repente, numa oportunidade futura, a gente possa estar aqui para você falar de repente, uma expansão, Sim. de repente, novos sabores, né? A gente possa estar junto para poder estar compartilhando esse momento. Foi muito agradável estar com você aqui essa noite e, conforme a gente falou para você no início, já acabou. Não foi nada muito assim Eu que complicado, agradeço, né? Eu que agradeço muito pelo convite. Nossa, eu fiquei muito aflito, muito nervoso, né? Tá suando até as palmas das mãos. Uhum. Mas eu adorei, a conversa é muito legal. Eu agradeço vocês dois, Deus abençoe muito. Obrigado pelo convite. Amém. E vamos estar sempre lá, com as portas abertas, esperando vocês. E qualquer ideia aí, qualquer novidade a gente vem, Sim. passa para vocês, a gente vem, conversa, explica direto para todo mundo. Para a audiência aí, né? Isso. Como é que, de repente, um novo sabor, um novo Sim. lançamento. E agradecer a todo mundo que está aí. Obrigado pela paciência e por ter me escutado até agora aí. Valeu. Muito obrigado mesmo. Deus abençoe. Maravilha. E assim a gente encerra mais um episódio do nosso podcast Conhecendo Minha Empresa. Hoje, com essa super experiência, a gente teve aqui uma aula de empreendedorismo, né? Cuidado com os processos, cuidado com a inovação, principalmente cuidado com os clientes que vêm. O Ivo veio nos trazer hoje aqui todos esses ensinamentos. Às vezes, atitudes simples que podem ajudar você, empresário, empreendedor,
que está passando por, de repente, um momento difícil dentro do seu negócio, e a importância de tudo isso que o Ivo trouxe aqui, que pode, não só na área alimentícia, mas como outras áreas também, pode ser perfeitamente aplicado, basta você buscar, você ir em busca de conhecimento, de inovação, que com certeza você vai conseguir alavancar o seu negócio. E esperamos você em breve no nosso novo episódio do podcast Conhecendo Minha Empresa. Deus abençoe a todos, tenha uma ótima noite e um ótimo fim de semana.